Para conversar conosco sobre o andamento desta conferência, hoje nós temos ao nosso lado, aqui no estúdio da COP, o André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy para a América Latina. André, quero agradecer a sua gentileza de estar conosco hoje aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Milton, bom dia, parabéns pela cobertura, privilégio estar aqui com o meu mentor de todo dia do meio ambiente, Milton. Muito obrigado, André. André, você quando entrou hoje, você teve que entrar por um acesso lateral, também diferente dos outros dias. Correto, mas devo dizer, Milton, absolutamente pacífico, os munducurus absolutamente respeitados, tudo na mais perfeita ordem, como deve ser uma COP sendo feita em país democrático. É isso que a gente viu. Entramos com tranquilidade e começamos nossa entrevista na hora marcada. Perfeito. E André, você já participou de outras COPs, essa é a terceira COP. Você tem participado das negociações e das conversas, que acompanhado isso. Qual é o clima do debate para você? O clima do debate, Milton, diferentemente das COPs anteriores, é de implementação. Quais são as soluções concretas que a gente consegue colocar? Devo dizer que essa é uma COP, Milton, que tem duas características. A primeira, vasto diálogo entre o público e o privado, principalmente concernente ao financiamento, ao dinheiro. Já se descobriu que para fazer toda a transformação econômica e energética do planeta, vai precisar de dinheiro público e de dinheiro privado. Significa que todos nós teremos que colocar poupanças privadas para trabalhar na transição econômica do futuro. A economia do futuro será verde. Milton, isso no Brasil é onde nós estamos rumando. O Brasil decide por uma economia verde. Então, essa é a primeira característica que facilita a discussão no Brasil. A segunda é que o mundo vive uma tensão geopolítica muito grande, isso marca aqui na COP, e o Brasil é neutro nesse ambiente. Então, por que melhor país do que um país que consegue dialogar com todo mundo na atual tensão geopolítica? Cássia Godoy participa dessa nossa conversa também. Cássia. André, bom dia. Quero te ouvir a respeito de transição energética, que é um tema tão discutido. Saber a sua avaliação em relação à maneira como o Brasil vem fazendo esse processo. Nós sabemos que não é um processo simples e que é um processo que pode ocorrer de diferentes maneiras dependendo do país. Qual é a sua avaliação em relação ao trabalho que o Brasil vem realizando nesse sentido? Cássia, a transição energética, todos descobrimos que é sobre realismo. E realismo no seguinte sentido: a ciência está nos dizendo que a gente tem que parar de consumir hidrocarbonetos, ou seja, derivados do óleo e do carvão, e simultaneamente crescer as renováveis. Os dois têm que acontecer, não adianta só a crescer renováveis. Os cientistas estão dizendo isso aqui na COP o tempo inteiro. O segundo é uma transição muito rápida e sem a atenção econômica torna essa transição injusta socialmente. Esses dois elementos de como transita e essa gradual transição e a pressa que o mundo tem está no centro dessa discussão. O Brasil, Cássia, é o lugar certo porque nós somos exemplo dessa questão. Hoje, na época de chuva, nós temos 92% a 94% da nossa energia com renováveis. A gente é um país de escala continental mostrando que é possível. E não é só a hidrelétrica, é os biocombustíveis, o biodiesel, o etanol, certamente as renováveis e essa coisa toda. E além do que, uma vontade muito interessante do setor privado, Milton e Cássia. O setor privado chega unido à COP30 com uma agenda muito estruturada de economia verde para o Brasil. Isso está criando uma reverberação muito positiva. Economia verde com energia gradativamente mais descarbonizada é possível. Aqui, a lógica desse pensamento é todo o carbono conta. Então, se você é uma indústria de aço que emite muito ou de petróleo que emite muito, descarbonizar o petróleo já conta bastante. Então, estão todos embarcando nessa discussão. Desculpa, Milton. o que é descarbonizar o petróleo para a gente enxergar isso? Se você retira o petróleo do chão, um petróleo que você necessita, e para isso você emite muito menos, por exemplo, você não faz flare, você captura todo o carbono que você emite,
ou você eletrifica as suas operações para fazer diesel e gasolina, você baixa a sua pegada de carbono, mesmo fazendo combustíveis tradicionais. Isso tudo está sendo discutido aqui. As petroleiras discutindo, vamos fazer contabilidade de carbono, porque eu quero que a minha gasolina menos carbonizada seja diferente da outra que é carbonizada, criando produtos descarbonizados na demanda. Uma das questões do transitioning away from fossil fuels é transitioning away from fossil fuels da oferta das petroleiras, mas da demanda da sociedade. Você, como cidadão, como é que você sabe que a gasolina A é menos emissora do que a gasolina B? Hoje não sabe, e nós temos que saber isso. Cássia? E na sua avaliação, quais são os maiores desafios a serem discutidos nessa conferência? O que pode ser algum tema que pode acabar se tornando um empecilho na conclusão dos trabalhos? A grande discussão é financiamento, Cássia. Os governos todos no planeta estão sob vasta pressão fiscal. Não importa se somos nós, ou a Alemanha, ou os Estados Unidos, ou seja qual for o país, todos os governos em vasta pressão fiscal. E nós todos sabemos que para fazer o financiamento precisa do que se chama finanças compartilhadas, ou seja, um pouco de dinheiro público e muito dinheiro privado. Para que serve o dinheiro público? Para tirar o risco inicial dos investimentos dos negócios, para que o privado entre em grande escala e faça essa transformação. Nos centros das discussões como vamos alocar dinheiro público e privado conjuntamente, quem tem e como vamos fazer. Essa é a grande discussão nesse momento. Deixa eu só dar um passo atrás no tema anterior que nós estávamos falando aqui, porque a gente tem visto uma forte pressão, principalmente dos países maiores produtores de petróleo, na discussão da transição energética e dentro de outros debates. Qual é o ponto de equilíbrio para que se tenha essa transição e não se elimine por completo, no primeiro momento, ali o uso de combustível fóssil, porque seria impossível, inclusive, economicamente, para algumas regiões. Qual é o ponto de equilíbrio certo que se vai chegar ou se pretende chegar? Então, Milton, a grande realidade é que não há ponto de equilíbrio certo. Os cientistas publicaram aqui na COP a discussão que o mundo já vai passar dos 2 graus, não há cenário da gente não passar dos 2 graus centígrados. O cenário de 2 graus centígrados é um cenário de calamidades, como a gente tem visto, e o mundo vai ter que fazer muito mais lição de casa para poder voltar a essas questões. Então, as emissões de carbono através dos combustíveis, elas receberam mais urgência ainda para a gente descarbonizar do ponto de vista dos cientistas, dos ambientalistas, Por outro lado, os economistas estão dizendo, olha, nessa velocidade a gente não consegue, não tem vazão de dinheiro suficiente. Não há equilíbrio, há o que for possível. O que está se tentando aqui, e os cientistas estão mostrando isso, são cenários menos gravosos ao clima. Então aqui, por isso que eu comecei a falar, a transição energética é sobre realismo. Todo carbono conta. Se você é um emissor, como é que você vai ser um menor emissor? Se você é um verde, como é que você acelera o verde? Essa é a discussão que está acontecendo. Ou seja, estamos falando muito sobre COP da adaptação, COP da implementação, mas você chegou aqui à COP do possível. É o COP do possível, COP do possível, exatamente isso. Tá certo. André Clark, quero agradecer a gentileza de você ter estado conosco aqui no estúdio do Jornal da CBN, estúdio avançado da CBN aqui na COP30. Boas discussões, boas reuniões nos dias de hoje. Até mais. Parabéns, Milton, parabéns, Cássia. Muito obrigado. André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy para a América Latina, conversou com você agora aqui no Jornal da CBN.